Capítulo 1 O chamado da ilha. Lucas sempre foi um jornalista cético, conhecido por sua abordagem racional e destemida diante dos mistérios que investigava. Trabalhando para uma renomada revista de viagens e cultura, ele buscava constantemente histórias que desafiassem a lógica e intrigassem os leitores. Foi durante uma reunião editorial que ouviu, pela primeira vez, sobre a enigmática Ilha das Bonecas, localizada nos canais de Xochimilco, no México. A lenda dizia que a ilha era habitada por centenas de bonecas penduradas nas árvores, deixadas ali por Dom Julián Santana Barreira, o antigo morador, como forma de apaziguar o espírito de uma menina que supostamente se afogou nas proximidades. Intrigado, Lucas viu nessa história a oportunidade perfeita para um artigo impactante, capaz de atrair a atenção de uma audiência ávida por mistérios e fenômenos sobrenaturais. Apesar de sua natureza cética, algo na história da ilha despertou uma curiosidade profunda em Lucas. Talvez fosse a combinação de tragédia, isolamento e a estranheza das bonecas deterioradas que pendiam das árvores, criando uma atmosfera macabra. Decidido a desvendar a verdade por trás das lendas, ele propôs a pauta ao editor-chefe, que, reconhecendo o potencial da história, aprovou imediatamente a viagem. Preparativos foram feitos rapidamente. Lucas pesquisou tudo o que pôde sobre a ilha, desde relatos de visitantes até documentários e artigos acadêmicos. Quanto mais investigava, mais se deparava com o aviso sobre a energia perturbadora do lugar e os supostos eventos sobrenaturais que ali ocorriam. Mensagens de turistas mencionavam sensações de estar sendo observados, sussurros inexplicáveis e até mesmo avistamentos de figuras espectrais. Mesmo diante de tais relatos, Lucas manteve seu ceticismo. Para ele, essas histórias não passavam de exageros ou fruto da imaginação fértil de visitantes impressionáveis. Com sua câmera, gravador e caderno de anotações em mãos, embarcou em um voo para a cidade do México, determinado a explorar pessoalmente a Ilha das Bonecas e trazer à tona a verdade escondida sob camadas de mitos e superstições. Ao aterrissar, foi recebido por um guia local, Miguel, que o acompanharia até Xochimilco. Durante o trajeto, Miguel compartilhou histórias que ouvirá desde criança sobre a ilha, enfatizando o respeito que os moradores locais tinham pelo lugar e os avisos para que os curiosos mantivessem distância. Lucas, porém, via essas histórias como parte do folclore local, sem fundamento real. À medida que se aproximavam dos canais, a paisagem urbana dava lugar a áreas mais rurais e tranquilas. O ambiente sereno contrastava com as histórias sombrias que cercavam a ilha. Lucas sentiu uma mistura de excitação e apreensão, ansioso para confrontar os mistérios da Ilha das Bonecas, quem sabe, desmistificar as lendas que a envolviam. Capítulo 2 Chegada ao desconhecido. A jornada até a Ilha das Bonecas começou nas primeiras horas da manhã. Lucas e Miguel embarcaram em uma traginera, típica embarcação colorida dos canais de Xochimilco. O clima estava nublado, e uma névoa suave pairava sobre a água, conferindo ao ambiente uma atmosfera misteriosa. Enquanto o barco deslizava lentamente pelos canais, o som distante de música e risadas dos turistas diminuía gradualmente, dando lugar a um silêncio quase palpável. Miguel, percebendo a curiosidade de Lucas, começou a compartilhar histórias que ouvirá desde criança sobre a ilha. Dizem que Dom Julián Santana Barreira encontrou o corpo de uma menina que se afogou perto da ilha na década de 1950, contou Miguel, com a voz baixa. Após o incidente, ele começou a pendurar bonecas para apaziguar o espírito da garota. Lucas, embora interessado, manteve seu ceticismo habitual, considerando essas narrativas como folclore local. Conforme se aproximavam da ilha, a vegetação tornava-se mais densa, e a luz do sol lutava para penetrar através das copas das árvores. De repente, a silhueta da ilha surgiu à frente, com inúmeras bonecas penduradas em galhos, suas formas desgastadas pelo tempo e pelas intempéries. Algumas estavam sem olhos, outras sem membros, criando uma visão perturbadora. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas atribuiu a sensação à expectativa e ao ambiente peculiar.
Ao desembarcar, o chão lamacento cedeu sob os pés de Lucas e o ar estava impregnado de um odor terroso e úmido. Miguel permaneceu no barco, claramente relutante em pisar na ilha. Eu espero aqui. Não gosto deste lugar, disse ele, evitando o olhar de Lucas. O jornalista assentiu, compreendendo a apreensão do guia, e começou a explorar o terreno por conta própria. Cada passo revelava mais detalhes inquietantes. As bonecas, em diferentes estados de decomposição, pareciam observá-lo com seus olhos vazios. O vento suave fazia com que algumas balançassem levemente, produzindo sons que lembravam sussurros. Lucas tentou afastar a sensação de desconforto, concentrando-se em capturar imagens e fazer anotações para seu artigo. Ao se aprofundar na ilha, encontrou uma cabana de madeira, aparentemente abandonada. A porta estava entreaberta e uma corrente de ar frio emanava do interior. Lucas hesitou por um momento, mas a curiosidade profissional falou mais alto. Empurrando a porta, entrou na cabana, onde o cheiro de mofo e madeira envelhecida era predominante. No centro do cômodo principal, uma mesa exibia um diário empoeirado, aparentemente intocado por anos. Ao abrir o diário, Lucas percebeu que pertencia a Dom Julián. As páginas estavam repletas de anotações detalhadas sobre eventos estranhos e avistamentos misteriosos na ilha. Conforme lia, uma sensação de inquietação crescia dentro dele. De repente, um ruído suave vindo de fora interrompeu sua concentração. Fechando o diário, Lucas dirigiu-se à porta, espiando para ver o que poderia ter causado o som. A ilha, porém, parecia deserta, exceto pelas bonecas que continuavam a balançar suavemente ao vento. Capítulo 3 – Vozes na escuridão. Após o estranho ruído que interrompeu sua leitura, Lucas permaneceu na entrada da cabana, tentando identificar a origem do som. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo ocasional render das bonecas balançando ao vento. Decidiu que poderia ser apenas um animal pequeno ou o efeito do vento e retornou ao interior da cabana para continuar examinando o diário de Dom Julián. As anotações detalhavam eventos perturbadores, sussurros inexplicáveis durante a noite, bonecas que mudavam de posição sozinhas e a sensação constante de estar sendo observado. Dom Julián mencionava que, após encontrar o corpo da menina afogada, começou a pendurar bonecas na tentativa de apaziguar seu espírito inquieto. Com o tempo, porém, sentiu que a presença na ilha se tornava mais intensa, quase como se as bonecas estivessem ganhando vida própria. Enquanto lia, Lucas notou uma mudança na luminosidade externa. O dia nublado dava lugar a nuvens mais escuras, indicando uma tempestade iminente. Decidiu que seria prudente retornar ao barco antes que o clima piorasse. Guardou cuidadosamente o diário em sua mochila, pretendendo analisá-lo com mais calma posteriormente. Ao sair da cabana, percebeu que a atmosfera na ilha parecia mais opressiva. As bonecas, com seus olhos vazios e corpos desgastados, pareciam segui-lo com o olhar. Lucas tentou afastar esses pensamentos, atribuindo-os ao poder da sugestão e ao ambiente peculiar. Acelerou o passo em direção ao local onde Miguel o aguardava. No entanto, ao chegar à margem, encontrou o barco vazio. Miguel não estava em lugar algum. Chamou pelo guia, mas não obteve resposta. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de si. O vento aumentava de intensidade, trazendo consigo o som distante de trovões. Lucas decidiu esperar por alguns minutos, acreditando que Miguel poderia ter se afastado momentaneamente. Enquanto aguardava, ouviu claramente um sussurro próximo ao seu ouvido. Virou-se bruscamente, mas não havia ninguém ali. O coração acelerou, e ele tentou racionalizar a experiência. Talvez fosse o vento passando por alguma fresta ou o som distante de animais. Mas os sussurros continuaram, agora parecendo vir de diferentes direções. Decidido a não ceder ao medo, Lucas pegou sua lanterna e começou a explorar os arredores, procurando por Miguel. Conforme avançava, os sussurros tornavam-se mais intensos,
quase formando palavras inteligíveis. De repente, avistou uma figura ao longe, parcialmente oculta entre as árvores. Acreditando ser Miguel, correu em sua direção, mas ao se aproximar, percebeu que era apenas uma boneca maior, pendurada de forma que parecia estar de pé. O desconforto transformou-se em uma sensação de perigo iminente. Lucas decidiu retornar ao barco e esperar lá. Ao chegar, encontrou Miguel, que retornará com uma expressão preocupada. Precisamos sair daqui agora, disse o guia, olhando nervosamente ao redor. Sem questionar, Lucas embarcou, e juntos iniciaram o retorno pelos canais, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, misturando-se com o som distante dos sussurros que pareciam acompanhar a embarcação. Capítulo 4. Revelações do diário. De volta ao hotel, Lucas não conseguia afastar da mente os eventos perturbadores vivenciados na Ilha das Bonecas. Determinou-se a analisar o diário de Dom Julián com mais profundidade, na esperança de encontrar respostas para as experiências inquietantes que enfrentará. Sentado à escrivaninha, sob a luz suave do abajur, abriu o diário empoeirado. As primeiras páginas continham relatos cotidianos, descrevendo a rotina solitária de Dom Julián na ilha. No entanto, conforme avançava na leitura, as entradas tornavam-se mais sombrias e enigmáticas. Dom Julián narrava o dia em que encontrou o corpo de uma menina que se afogara nas proximidades da ilha. Profundamente abalado, acreditou que o espírito da criança permanecia preso ali, buscando consolo. Para apaziguar a alma inquieta, começou a coletar bonecas descartadas, pendurando-as pelas árvores como oferendas. Com o tempo, essa prática tornou-se uma obsessão, e a ilha transformou-se em um santuário macabro. Conforme Lucas avançava nas páginas, deparou-se com relatos de eventos inexplicáveis, sussurros durante a noite, bonecas que pareciam mover-se sozinhas e a sensação constante de estar sendo observado. Dom Julián mencionava que, apesar de suas tentativas de apaziguar o espírito, a presença na ilha tornava-se cada vez mais opressiva. Em uma das últimas entradas, Dom Julián escrevia sobre a crescente sensação de que algo maligno habitava a ilha, algo além do espírito da menina. Ele descrevia sonhos vívidos nos quais figuras sombrias o cercavam, sussurrando em línguas desconhecidas. Esses sonhos eram acompanhados por eventos diurnos igualmente perturbadores, como sombras que se moviam nas periferias de sua visão e risadas infantis ecoando entre as árvores. Lucas fechou o diário, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. As experiências de Dom Julián refletiam assustadoramente os eventos que ele próprio vivenciara durante sua visita. A conexão entre os relatos do diário e suas próprias experiências sugeria que a ilha realmente abrigava uma presença inexplicável. Decidido a aprofundar sua investigação, Lucas planejou retornar à ilha, desta vez mais preparado e acompanhado de equipamentos que pudessem ajudá-lo a documentar qualquer atividade paranormal. Sentia que havia mais a ser descoberto, algo que poderia lançar luz sobre os mistérios que envolviam a Ilha das Bonecas e o legado inquietante de Dom Julián. Capítulo 5. O retorno à ilha. Determinados a desvendar os mistérios que cercavam a Ilha das Bonecas, Lucas e Miguel planejaram uma nova visita, desta vez equipados com câmeras de visão noturna, gravadores de áudio sensíveis e outros dispositivos para captar possíveis atividades paranormais. Partiram ao entardecer, com a intenção de explorar a ilha durante a noite, quando os relatos de fenômenos inexplicáveis eram mais frequentes. Ao chegarem, a escuridão já havia envolvido a ilha, e a única iluminação vinha das lanternas que carregavam. O ambiente noturno tornava o cenário ainda mais inquietante. As sombras das bonecas penduradas criavam formas distorcidas, e o silêncio era interrompido apenas pelos sons sutis da natureza. Instalaram os equipamentos em pontos estratégicos, posicionando câmeras e gravadores próximos à cabana de Dom Julián e em áreas onde Lucas havia sentido presenças estranhas anteriormente. Enquanto ajustavam os dispositivos, Miguel compartilhou histórias que ouvirá de moradores locais sobre visitantes que afirmavam ter visto as bonecas se moverem ou ouvido risadas infantis durante a noite. Com tudo preparado,
Iniciaram a vigília. Sentados próximos à cabana, mantinham-se atentos a qualquer alteração no ambiente. As horas passaram lentamente e, inicialmente, nada de incomum ocorreu. No entanto, por volta da meia-noite, os gravadores captaram um som sutil, semelhante a um sussurro distante. Lucas e Miguel se entreolharam, tentando identificar a origem do som, mas não conseguiram determinar sua fonte. Decidiram então explorar a área de onde o som parecia emanar. Conforme avançavam pela trilha estreita, as lanternas iluminavam fileiras de bonecas cujos olhos vazios pareciam segui-los. De repente, uma das câmeras registrou um movimento brusco. Uma boneca havia girado a cabeça levemente. Ao verificarem, perceberam que não havia vento ou qualquer fator externo que justificasse o movimento. A tensão aumentou quando começaram a ouvir passos suaves atrás de si, mas ao se virarem, não encontraram ninguém. Miguel sugeriu que talvez estivessem perturbando os espíritos da ilha e que seria prudente encerrar a investigação. Lucas, embora cético, concordou que a segurança de ambos era prioridade. Recolheram os equipamentos e retornaram ao barco, sentindo-se observados até o momento em que deixaram a ilha. No caminho de volta, revisaram algumas das gravações e ficaram surpresos ao ouvir claramente uma voz infantil sussurrando o nome de Dom Julián. Essa evidência reforçou a crença de que a ilha realmente abrigava fenômenos inexplicáveis e que o legado de Dom Julián continuava vivo de maneiras misteriosas. Capítulo 6. O Guardião das Almas Perdidas. Após a intensa experiência na Ilha das Bonecas, Lucas e Miguel retornaram ao hotel, carregando consigo as gravações e uma sensação de inquietação. Decidiram analisar o material coletado em busca de respostas que elucidassem os fenômenos presenciados. Enquanto revisavam as filmagens, notaram que, em diversos momentos, sombras indistintas apareciam ao fundo, movendo-se de maneira que não correspondiam a nenhum dos presentes. Além disso, os áudios capturaram sussurros e risadas infantis, mesmo quando a ilha estava em completo silêncio. Essas evidências reforçaram a hipótese de que a ilha abrigava presenças inexplicáveis. Intrigado, Lucas decidiu aprofundar sua pesquisa sobre Dom Julián Santana Barreira, o antigo morador da ilha. Descobriu que, na década de 1950, Dom Julián isolou-se na ilha após encontrar o corpo de uma menina que se afogara nas proximidades. Acreditando que o espírito da criança permanecia ali, começou a pendurar bonecas como forma de apaziguar a alma inquieta. Com o tempo, a ilha transformou-se em um santuário macabro, atraindo curiosos e estudiosos do paranormal. Lucas também encontrou relatos de visitantes que afirmavam ter sentido presenças estranhas e ouvido vozes durante suas visitas. Essas histórias corroboravam suas próprias experiências e sugeriam que a ilha possuía uma energia singular, possivelmente ligada ao trágico passado e às ações de Dom Julián. Determinados a entender a verdadeira natureza dos fenômenos, Lucas e Miguel planejaram uma última visita à ilha, desta vez acompanhados de um médium renomado, especializado em locais assombrados. Acreditavam que, com sua ajuda, poderiam estabelecer contato com as entidades presentes, talvez oferecer-lhes a paz que buscavam. Ao retornarem à ilha, o médium realizou um ritual de comunicação, durante o qual revelou que o espírito da menina permanecia preso ali, buscando reconhecimento e descanso. Além disso, mencionou que Dom Julián, em sua devoção, também se tornará uma presença protetora, zelando pelas almas perdidas que ali residiam. Com essa compreensão, Lucas e Miguel organizaram uma cerimônia simbólica, oferecendo orações e deixando lembranças em homenagem à menina e a Dom Julián. Após o ritual, a atmosfera na ilha pareceu mais leve, como se uma carga tivesse sido removida. Sentiram que, finalmente, as almas encontraram a paz que tanto buscavam. Ao partirem, refletiram sobre o impacto das ações de Dom Julián e como sua dedicação transformou a ilha em um lugar de memória e respeito. Lucas decidiu compartilhar sua experiência em um documentário, visando conscientizar sobre a importância de honrar e reconhecer histórias esquecidas, garantindo que as almas perdidas nunca sejam ignoradas.
Capítulo 7. O legado de Dom Julián. Após a cerimônia realizada na Ilha das Bonecas, Lucas e Miguel retornaram ao hotel com uma sensação de alívio e contemplação. Acreditavam ter contribuído para a paz das almas que ali residiam, especialmente a da menina e a de Dom Julián Santana Barreira. No entanto, as experiências vividas na ilha continuavam a ressoar em suas mentes, instigando reflexões mais profundas sobre o impacto das ações de Dom Julián e o significado daquele lugar singular. Decidiram, então, visitar a comunidade local de Xochimilco para entender melhor como os moradores percebiam a ilha e seu antigo guardião. Conversaram com habitantes que compartilharam histórias transmitidas por gerações. Muitos lembravam de Dom Julián como um homem reservado, mas dedicado, que acreditava sinceramente estar protegendo a ilha de espíritos malignos ao pendurar bonecas nas árvores. Para alguns, suas ações eram vistas como um ato de devoção e sacrifício. Para outros, uma manifestação de excentricidade. Um ancião local contou que, após a morte de Dom Julián em 2001, ocorrida misteriosamente no mesmo local onde supostamente encontrara o corpo da menina décadas antes, a ilha se tornou um ponto de interesse para turistas e pesquisadores do paranormal. A presença constante de visitantes trouxe benefícios econômicos para a comunidade, mas também levantou questões sobre o respeito e a preservação da memória de Dom Julián e das histórias associadas à ilha. Lucas e Miguel perceberam que a Ilha das Bonecas transcendia sua aparência macabra. Ela representava uma interseção entre lenda, devoção pessoal e identidade cultural. O legado de Dom Julián não era apenas as bonecas penduradas, mas também a narrativa que ele construiu e que continuava a influenciar a comunidade e os visitantes. Inspirado por essa compreensão, Lucas decidiu que seu documentário não se concentraria apenas nos aspectos sobrenaturais, mas também exploraria a vida de Dom Julián, suas motivações e o impacto de suas ações na comunidade local. Queria apresentar uma visão equilibrada que honrasse a memória do homem por trás da lenda e destacasse a rica tapeçaria cultural de Xochimilco. Miguel, por sua vez, propôs organizar uma exposição fotográfica itinerante, exibindo imagens da ilha e relatos dos moradores, com o objetivo de arrecadar fundos para a preservação do local e apoiar projetos comunitários. Ambos concordaram que era essencial abordar o tema com sensibilidade e respeito, evitando o sensacionalismo e valorizando as vozes daqueles que viviam à sombra da ilha. Ao final, compreenderam que a verdadeira essência da Ilha das Bonecas residia na convergência de histórias humanas, crenças e a busca por significado diante do desconhecido. O legado de Dom Julián continuava vivo, não apenas nas bonecas penduradas, mas nas narrativas que inspirava e nas reflexões que provocava sobre vida, morte e memória. Capítulo 8. Revelações e reflexões. Após concluir as filmagens e entrevistas para o documentário, Lucas e Miguel retornaram à cidade do México, carregando não apenas horas de gravação, mas também uma nova perspectiva sobre a Ilha das Bonecas e seu impacto. Durante o processo de edição, revisitaram os momentos capturados, desde os relatos emocionantes dos moradores locais até as imagens inquietantes das bonecas divertidas nas árvores. Enquanto organizavam o material, percebemos que a narrativa ia além das lendas e histórias de assombração. A ilha representava uma interseção entre o medo e a fé, entre o respeito pelos mortos e a curiosidade dos vivos. Dom Julián Santana Barreira, em sua devoção singular, havia criado um espaço que desafiava as convenções e convidava a reflexão sobre a morte, a memória e as maneiras como os humanos lidam com o inexplicável. Lucas decidiu incluir no documentário uma análise sobre como as lendas urbanas se formam e evoluem, utilizando a Ilha das Bonecas como estudo de caso. Entrevistou antropólogos e historiadores que explicaram como histórias como a de Dom Julián se entrelaçaram com as culturas locais, refletindo medos, esperanças e a necessidade de encontrar sentido em eventos trágicos. Miguel, por sua vez, focou na resposta emocional que a ilha provocava nos visitantes. Incluiu depoimentos de turistas que compartilharam suas experiências, desde aqueles que sentiram uma profunda tristeza ao ver as bonecas deterioradas pelo tempo, até os que protegeram ter testemunhado situações paranormais.
Essas diversas perspectivas enriqueceram o conteúdo, mostrando que a ilha afetava cada pessoa de maneira única. Ao final da edição, o documentário não apenas narrava a história de Dom Julián e sua ilha peculiar, mas também explorava temas universais como luto, memória e a busca por significado diante do desconhecido. Lucas e Miguel esperavam que, ao assistir ao filme, o público refletisse sobre suas próprias crenças e a maneira como enfrentam os mistérios da vida e da morte. Antes do lançamento oficial, organizaram uma exibição especial em Xochimilco, convidando os moradores locais para assistir ao documentário em primeira mão. A ocorrência foi positiva. Muitos se emocionaram ao ver suas histórias e tradições representadas com respeito e peculiaridades. A comunidade se sentiu valorizada. A exibição fortaleceu os laços entre os habitantes e a história singular da ilha. O documentário, intitulado O Guardião das Almas Perdidas, foi posteriormente lançado em plataformas digitais e festivais de cinema, recebendo aclamação por sua abordagem sensível e profunda. Lucas e Miguel continuaram a receber mensagens de espectadores de todo o mundo, compartilhando como a história o tocou e o fez reconsiderar suas próprias percepções sobre o desconhecido. Uma jornada que começou com uma simples curiosidade transformou-se em uma exploração profunda da condição humana, mostrando que, mesmo nos lugares mais sombrios, é possível encontrar histórias de amor, dedicação e esperança. Epílogo: um legado que transcende o tempo. Meses após o lançamento de O Guardião das Almas Perdidas, o documentário de Lucas e Miguel alcançou reconhecimento internacional, sendo exibido em diversos festivais de cinema e plataformas de streaming. A profundidade com que abordaram a história de Dom Julián Santana Barreira e a Ilha das Bonecas tocou audiências ao redor do mundo, despertando reflexões sobre a memória, o luto e as diferentes formas de lidar com o desconhecido. O impacto do documentário não se restringiu apenas ao público. Em Xochimilco, a comunidade local experimentou uma revitalização cultural e econômica. O aumento do turismo consciente trouxe recursos que foram investidos na preservação da ilha e em projetos comunitários, garantindo que a história de Dom Julián fosse respeitosamente mantida e compartilhada. Lucas e Miguel, por sua vez, foram convidados para palestras e debates, onde compartilharam suas experiências e insights sobre a interseção entre cultura, lenda e realidade. Essas discussões ampliaram o diálogo sobre como narrativas locais podem influenciar e enriquecer a compreensão global sobre temas universais. Em uma visita posterior à ilha, os cineastas notaram mudanças significativas. Além das bonecas que pendiam das árvores, novos elementos foram acrescentados: placas informativas, espaços de reflexão e áreas dedicadas aos escritórios culturais. A ilha se transformou em um espaço vivo de memória e aprendizagem, onde os visitantes não apenas confrontaram seus medos, mas também apreciaram a resiliência e a criatividade humana. Uma jornada que começou com uma simples curiosidade evoluiu para um movimento que celebrou a conexão entre passado e presente, indivíduo e comunidade, vida e morte. O legado de Dom Julián, antes restrito às margens de Xochimilco, agora ecoava globalmente, lembrando a todos que, mesmo nas histórias mais sombrias, há luz a ser descoberta. Assim, O Guardião das Almas Perdidas não apenas contou uma história, mas também desenvolveu uma transformação, mostrando que, ao honrarmos as narrativas daquelas que vieram antes de nós, enriquecemos nosso próprio entendimento sobre o que significa ser humano. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo.